Então vamos relembrar aqui ou desenvolver algumas propriedades do cálculo de probabilidades que podem ser úteis durante o cálculo com variáveis aleatórias. Então vamos relembrar aqui. Propriedades gerais do cálculo de probabilidades. Bom, a propriedade mais básica que talvez temos usado, bom, não a mais básica, mas uma propriedade que é bastante utilizada é a seguinte. Na situação em que se você tiver A, B e C são eventos, então A, B e C são eventos em um espaço amostral ômega, onde temos definida uma probabilidade P. Então, vimos primeiro o seguinte, que se a interseção B igual a vazio, então podemos calcular a probabilidade de A ou B, que é o mesmo que a probabilidade de A união B, como a probabilidade de A mais a probabilidade de B. Então, essa é uma regra básica que sempre utilizamos, por exemplo, quando dividimos a probabilidade no cálculo com probabilidade de cada um dos elementos que constituem o conjunto. Então, isso é uma propriedade bastante recorrente. Em desenho, o que isso significa? Né? Você tem o espaço amostral, digamos, representado aqui por um retângulo. Então, aqui é o nosso espaço amostral, ômega. Dentro desse espaço amostral, vamos desenhar A e B. Então, vou desenhar aqui o A em azul. Então, esse aqui seria o meu conjunto A. E vou desenhar agora separado do A, em vermelho, o meu conjunto B. Então, observe que o A e o B não tem nada em comum. Né? Se eu posso fazer aqui fazer um tracejado aqui para o A. E um tracejado para o B. E são conjuntos separados. Então, neste caso, a probabilidade de ocorrer A ou B, que é o mesmo que a probabilidade de ocorrer a união, é igual à probabilidade de um mais a probabilidade do outro. Porém, isso quando eles têm interseção vazia. Quer dizer, quando são eventos separados. A gente poderia se perguntar, então, o que acontece quando os eventos não estão separados? Quando existe algo em comum entre eles. Então, por exemplo, em geral, né? Se A e B são conjuntos quaisquer, não necessariamente valendo isso, da interseção ser vazia, não necessariamente juntos, a probabilidade de A união B,
quer dizer, A ou B é igual... Bom, para responder, vamos pegar aqui o nosso desenho. Como eu sou baiano, né, não vou desenhar novamente, eu vou só copiar e colar para evitar a fadiga. Bom, então temos aqui de novo o nosso espaço amostral, só que agora pode acontecer de esse conjunto B ele ter uma certa parte em comum com o conjunto A. Então eu vou desenhar aqui os dois ovinhos do A e do B se cruzando. Então aqui aparece, vou até pintar em amarelo, aparece algo em comum entre A e B. Essa porção aqui em amarelo. Daí, na hora de calcular a probabilidade, não vai ser igual à soma P de A mais P de B. Por que não vai ser igual à soma P de A mais P de B? Porque quando você calcula P de A, você está incluindo a probabilidade dessa parte aqui em comum, que o A e o B possuem. Quando você calcula P de B, você está repetindo essa parte em comum que o A e o B possuem. Então, é P de A mais P de B menos a parte em comum, que é A interseção B. Certo? Concorda com essa expressão? Então, de maneira geral, se você tiver dois conjuntos que não sejam disjuntos, na hora de você calcular a probabilidade, vai ser a probabilidade de um mais a probabilidade de outro menos a probabilidade da interseção. Então, essa fórmula é condizente com a de cima, porque se você fizer a interseção igual a vazio, a probabilidade de vazio é zero, então P de A união B se torna P de A mais P de B. Certinho? Então vamos fazer um exemplo para aplicar isso? Digamos... um dado é jogado e a face de cima é observada. Então vamos considerar, união seria só o que eles têm em comum, né? Interseção, não, a união é juntar tudo. Na união de dois conjuntos, você junta todos os elementos dos dois conjuntos em um conjunto só. A interseção é que corresponde... A interseção é o que eles têm em comum. Então, é por isso que aparece, né, só... Na interseção é só essa parte aqui, que está em amarelo, que é o que eles têm em comum. Aí o que está tirando é a interseção, né? O que está tirando é a interseção, porque ela fica repetida. A interseção aparece no A e aparece no B. Se eu fizer P de A mais P de B, eu vou ter duas vezes a interseção. Então eu tiro uma das vezes que eu coloquei e aí eu tenho a probabilidade. Ah, entendi. É tipo aquele problema da outra aula, né? É aquele problema da outra aula que a gente fazia, que tinha P de, eu acho que era X, acho que era X menor do que igual a E, alguma coisa, ou Y, não lembro, Y menor do que igual a alguma coisa, e aí, e aí não dava para fazer a soma, quer dizer, não dava para só fazer a soma, né? Você tinha de tirar a interseção, que seria X, não sei se era menor do que igual, e Y menor do que igual, alguma coisa assim. Só que no caso,
a probabilidade da interseção iria dar um número bem pequeno, bem pequeno. Então, acabaria que não faria muita diferença, e aí o cálculo ficaria basicamente todo quase na soma, né? Mas poderia, num outro exemplo, como o que eu vou dar agora, a interseção faz diferença. Então, em geral, né, o exemplo aqui que eu vou dar é o dado. Então, vamos considerar dois eventos aqui nesse experimento aleatório. O evento A, digamos, ocorrer um número par. O evento B, ocorrer um número múltiplo de 3. Dois eventos. Bom, é um exemplo, dois eventos. É um exemplo um tanto artificial, né? Mas vai ilustrar o uso aí daquela fórmula. Então, o nosso espaço amostral todo, ele consiste dos números que vão de 1 até o 6. E a probabilidade de cada um é 1/6, né? O espaço amostral aqui é equiprovável. Então, cada um deles aqui tem probabilidade 1/6. Agora, podemos descrever esses eventos A e B como conjuntos. Então, como conjuntos, quem seria o A? Como conjunto, quem é que seria o A? O A são os números pares, corresponde ao número par. Então, 2, 4 e 6. Como conjunto, quem seria o B? Não, o B tem que ser múltiplo de 3. Quer dizer, são os números que você obtém multiplicando por 3. No caso, seria 3 e 6. No caso, você tinha colocado os ímpares, né, amigo? Então, o B seria 3 e 6. Agora, digamos que você queira a probabilidade de ocorrer o evento A ou o B. Lembre que união corresponde a ou, interseção corresponde a I. Então, a probabilidade de ocorrer A ou B vai ser... Bom, antes disso, né, vamos calcular probabilidade do A. Quanto que vai dar? 3/6, né? Ou 1/2. Probabilidade do B. O B tem dois elementos, o espaço amostral é equiprovável, 2/6, que é 1/3. Probabilidade de A interseção B. Mas 1/3 acabou dando o P do B, né? E a probabilidade da interseção? Bom, então vamos dizer o que é a interseção, né? O que está em comum entre o A e o B. O que o A e o B têm em comum? Uma questão dessa ninguém cobra. O que tem em comum aqui entre o A e o B é o 6. Então, o conjunto, como conjunto, só, neste caso, a interseção B só tem um elemento. Né? Bom, deixa eu... Então, o A interseção B aqui
é só o elemento 6. Então, P de A interseção B é igual a P do 6, que é 1/6. Então, já estamos em condições, com essas 3 informações, de calcular a probabilidade da união. Embora, claro, a probabilidade da união a gente pode fazer diretamente neste caso. Então, pela fórmula, seria P de A mais P de B menos P de A interseção B. Mas antes de colocar na fórmula, a gente sabe quanto vai dar isso. Quanto que vai dar? Vocês já conseguem pensar? Sem utilizar essa fórmula de início, né? Quanto que daria? Esquecendo por um momento a nossa fórmula. Seria 3/6? Certeza? O que é a união B? Se você fizer aqui, ó, A união B, o que vai dar? Quais são os elementos de A união B? 6. 6. 4/6. Então, O A união B tem os elementos 2, 3, 4 e 6. Sim. A união são todos os elementos que estão em um ou no outro. Se estiver num deles, você coloca na união. Claro, você não vai repetir o 6 duas vezes, é só uma vez. Então são 4, você já sabe que tem de dar 4/6 ou 2/3, né? Então vamos ver se é compatível com a fórmula. Então a fórmula, pela fórmula, isso tem de ser quanto? O P de A é 1/2, P de B é 1/3, menos 1/6 do P da interseção. Então fazendo as contas, vai dar, bom, 3/6 mais 2/6 menos 1/6. Então, 3 mais 2 menos 1, dividido por 6. 4 dividido por 6. Ok, 2/3. Então, de fato, funcionou. Só que isso é válido mesmo que o espaço amostral não seja equiprovável. Então, neste exemplo simples, Alguém levantou a mão? Ou foi sem querer? Ali é menos 1/4 ou menos 1/6 mesmo? Oh, perdão, menos 1/4. Menos 1/6. Obrigado. Decidido? Então, quando tiver união, se a interseção não for vazia, você deve descontar e não somar apenas. Tem que somar e descontar a interseção. Certo? Então, muito bem. Bom, agora vamos ao E. Então, aqui a gente fez a probabilidade da união e obtivemos essa fórmula. Agora, eu vou querer fazer o contrário, né? A probabilidade da interseção. Eu quero trabalhar agora a probabilidade da interseção. Bom, é claro que se você pegar essa fórmula aqui, você tem imediatamente que a probabilidade da interseção vai ser a probabilidade da união, a soma das probabilidades menos a probabilidade da união. Mas vamos desenvolver uma outra fórmula em termos de um outro conceito, que é o conceito de probabilidade condicional, que também vai ser útil para trabalhar com probabilidades das nossas variáveis aleatórias.
Então, a expressão é a seguinte. Então, vamos relembrar a probabilidade condicional. Vocês lembram a fórmula da probabilidade condicional? Então, P de A dado B, quer dizer, probabilidade de um dado evento A, sabendo que o evento B aconteceu, é igual a P de A interseção B dividido por P de B. Bom, dessa expressão, a gente conclui o seguinte, que o cálculo da probabilidade da interseção pode ser feito, então, multiplicando a probabilidade do B, ou melhor, de A dado B, ou melhor, vamos colocar assim, probabilidade de B dado A é igual à probabilidade da interseção dividido pela probabilidade do A. Só mudei a ordem aqui para ficar no formato que eu quero. Então, né, o que aparece aqui como evento ocorrido vai cair no denominador com a sua probabilidade. Então, a probabilidade da interseção se torna a probabilidade do A multiplicado pela probabilidade de B dado A, que A aconteceu. Então, essa é uma outra maneira de escrever a probabilidade condicional. Claro, isso é válido quando a probabilidade do A não é zero, porque você não pode dividir por zero, né? Então, aqui, sempre nesses cálculos de probabilidade condicional, vamos considerar P de A diferente de zero. Certinho? Bom, o que acontece? Então, o cálculo da probabilidade de A, interseção B, se você tem dois eventos A e B e você quer calcular a probabilidade da interseção, se você sabe a probabilidade do A, você quase tem a resposta, e do B, você quase tem a resposta. Mas a probabilidade que faltaria seria do B dado A. Em alguns casos, acontece que essa probabilidade do B dado A é exatamente a probabilidade do B. Isso acontece quando os eventos são independentes. Então, vamos colocar isso como uma definição. Os eventos A e B são independentes quando P, vou colocar aqui em vermelho, são independentes quando P de A interseção B igual a P de A vezes P de B. Observação: se P de A diferente de zero e P de B também diferente de zero, digamos, essa condição equivale a P de B dado A é igual a P de B, quer dizer, a probabilidade não muda quando você condiciona um dos eventos ao outro, ou P de A dado B é igual a P de A. Então, o fato de serem independentes significa que a ocorrência, em outras palavras, né, a ocorrência de A
é independente da ocorrência de B e a ocorrência de B é independente da ocorrência de A. Então vamos dar um exemplo aqui. Deixa eu tentar formular um exemplo que dê para cair neste conceito aqui de modo natural. Deixa eu tentar um exemplo aqui. Bom, naquele exemplo do último. Vou entrar aqui no último da avaliação de presença. Da avaliação de presença anterior, o último. Acho que ele ilustra bem aqui essa questão. Então, aqui foi avaliação de presença 04, questão 04. Então, aqui é a questão 4. Da avaliação de presença 04. Então, aqui definimos... Deixa eu entrar novamente nela. Então, aqui vamos definir... se tem 100 pessoas, 50 infectadas, 50 não infectadas, você define para cada uma dessas 50 a variável aleatória que dá o número de falsos. Então, bom, vamos relembrar aqui, né? Então, nesse problema tínhamos x igual ao número de falsos negativos, né? Então, o x, sendo o número de falsos negativos, ele nos 50 infectados. Que você tem, não sei se foi isso. X vai ser o número de falsos negativos, né, de resultados negativos do teste rápido nos 50 infectados. E Y vai ser o mesmo agora, só que é o número de falsos positivos. Nos 50 não infectados. Bom, e aí, o que era pedido na questão? Deixa eu relembrar aqui. Supondo que metade dessa aqui, calcule a probabilidade de ocorrerem pelo menos 10 falsos positivos e, então, quando você tiver um I aqui, ó, I é uma interseção, pelo menos 10 falsos negativos. Então, bom, aqui eu comecei. Então, isso aqui é a probabilidade de x ser maior do que ou igual a 10 e y também ser maior do que ou igual a 10. Ou seja, probabilidade da interseção em que o x é maior do que ou igual a 10 com o y maior do que ou igual a 10. Aí eu pergunto para vocês, então vamos pensar um pouco. Os resultados para o y dependem de alguma maneira dos resultados para o x?
Quer dizer, a ocorrência não depende, né? De maneira nenhuma, não tem nada a ver. São 50 infectados, 50 não infectados separados, você está testando um e está testando o outro. Então, esses eventos, x maior do que ou igual a 10 e y maior do que ou igual a 10, são completamente independentes. Um não tem nada a ver com o outro. Quando você tem independência de eventos, você cai nessa formulinha de que a probabilidade da interseção é igual ao produto das probabilidades. Então, nessa questão aqui, se você calculou já a probabilidade de cada um dos eventos, então a probabilidade de ocorrerem os dois ao mesmo tempo, né, é a probabilidade de um, x maior do que ou igual a 10, vezes a probabilidade do outro, y maior do que ou igual a 10. Então, eu usei esse fato, né, na solução, mas eu não dei essa justificativa. Então, a justificativa é essa. Quando os eventos são independentes, quer dizer, aqui você monta o espaço amostral que junta todas as possibilidades para os 50 infectados e os 50 não infectados. E aí você tem esses dois eventos, do X e do Y. Como eles são independentes, um não é afetado pelo outro, a probabilidade da interseção é o produto. Certo? Compreendido? Beleza. Bom, então, no caso de variáveis aleatórias, a gente também pode dizer que as variáveis aleatórias x e y são independentes discretas, né? Que a gente ainda está trabalhando com variáveis aleatórias discretas. Bom, mais para frente vamos ver as contínuas, principalmente em estatística. Então, são independentes então, a definição de independência para variáveis aleatórias se reduz aos eventos correspondentes serem independentes. Se os eventos x igual a r e y, bom, x e y, né? São independentes. Sejam quais forem RS. Então, bom, poderia também escrever, por causa de variáveis aleatórias discretas, como menor ou igual, enfim, né? Então, são independentes quando os valores de x não dependem dos valores de y. A probabilidade de ocorrer um determinado valor para o x
não tem nada a ver com a ocorrência de um determinado valor para o y, e vice-versa. Então, neste caso, dizemos que eles são independentes. Que é o que acontece no exemplo anterior, né? A ocorrência de um valor para o x não tem nada a ver com a ocorrência de um valor para o y, e a ocorrência de um valor para o y não tem nada a ver com a ocorrência de um valor para o x. São independentes. Então, uma propriedade, e isso se reflete numa propriedade para a esperança. Então, a propriedade é a seguinte: se x e y são independentes, então você pode calcular a probabilidade, a esperança do produto x vezes y como o produto das esperanças. Então, a esperança de x vezes a esperança de y. Bom, não vou fazer a conta, mas é meio intuitivo, né? Se você tem uma determinada esperança no valor do x e os valores do y não tem nada a ver com os valores do x, e você tem uma determinada esperança para o valor do y, quando você faz a esperança do produto, vai ser simplesmente, né, fazer a esperança de um deles multiplicado pela esperança do outro. Então, no nosso exemplo, se quiséssemos... Bom, aqui não faria muito sentido fazer o produto, né? Não tem um significado. Bom, mas vamos guardar essa propriedade, porque mais à frente pode ser útil. Bom, dúvidas, perguntas? Tudo tranquilo até aqui?